Boa noite, pessoal. Bem-vindos agora a mais uma palestra aqui da nossa 20ª Semana da Física Médica, aqui da USP de Ribeirão Preto. Eu sou o Rodrigo e também sou aluno aqui da Física Médica. E primeiro eu vou dar os recadinhos de sempre, né? O formulário de presença ele vai estar disponível a partir de 30 minutos de apresentação. E ele vai ser encontrado aqui na descrição. E ele vai ficar aberto por 1 hora. E também, quando ele for aberto, ele vai passar uma mensagem aqui na tela falando que ele foi aberto. Vocês poderão fazer perguntas a qualquer momento da apresentação, só que elas só vão ser respondidas nos últimos 10 minutos. E eu também queria agradecer desde já muito o apoio dos nossos patrocinadores que ajudaram a gente a fazer esse evento. Quem que vai dar a palestra hoje aqui, representando a Electa, que é a nossa patrocinadora, será o Pedro Henrique de Marco Borges. Aqui, aí, tudo bom, Henrique? Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Rodrigo. O Pedro ele também foi aluno aqui da Física Médica aqui de Ribeirão, conhecido como DRAC aqui na faculdade. Então, ele foi formado aqui, né, como eu falei, e ele também fez um mestrado aqui no departamento de Física Aplicada em Medicina e Biologia. Hoje, ele é um Application Specialist da Electa e veio falar sobre a otimização multicritério em radioterapia de próstata. E como a gente já combinou sobre o tempo, nos 5 minutos finais eu vou entrar aqui só para dar um toquezinho e ter uma ótima apresentação. Obrigado, Rodrigo. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de voltar aqui depois de anos participando de todas as semanas, mas agora como speaker, né, como apresentador. E eu vou começar compartilhando minha tela aqui, então, com vocês. Só vou pedir a ajuda do Rodrigo, por favor, quando estiver disponível, se vocês já estão vendo a minha tela. Bom, então, como o Rodrigo já mencionou, né, eu vou falar sobre essa otimização multicritério em radioterapia de próstata. Mas antes da gente entender, né, o que seria essa otimização multicritério, eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, tentar nivelar o conhecimento, né, de todos aqui com relação à radioterapia, porque eu sei que pode ter pessoas dos primeiros anos que não tiveram muito contato com a disciplina, então estão conhecendo melhor essa área. Tá? Então, vou entrar com alguns conceitos mais básicos, assim, para deixar todo mundo assim, no mesmo nível, para otimizar assim, o entendimento. Tá? Então, inicialmente, né, a radioterapia faz o uso de radiação ionizante para matar, né, as células tumorais. E o grande objetivo também, né, é poupar os tecidos adjacentes, né, mais conhecidos como órgãos de risco, para evitar, né, efeitos a longo prazo e também induzir, por exemplo, um câncer com esse tratamento mesmo. Então, idealmente, eu tenho o tumor, né, sendo representado por este bonequinho, e para as diferentes técnicas, né, eu vou aprimorando essa minha distribuição de dose. Tá? Então, nisso, eu já entro com o conceito de radioterapia conformacional e radioterapia do planejamento inverso. Né? Então, o que seriam esses dois conceitos? A radioterapia conformacional é mais dependente da geometria do volume tumoral, então eu entro com alguns campos, né, em determinadas angulações e calculo a dose. Agora, para o planejamento inverso, está mais relacionado com o volume tumoral e também com os constraints de dose, ou seja, os limites de dose que cada órgão de risco pode receber para não comprometer o seu funcionamento. Então, aqui na direita, né, eu tenho duas figuras. Uma figura representando essa radioterapia 3D conformacional, né, que seriam a projeção de vários campos em diferentes angulações. Só que no meio, né, se vocês conseguem ver aqui, eu tenho um órgão de risco, né, representado por esse OAR, essa sigla, Organs at Risk. E com esses campos estáticos,
né, sendo com as lâminas em volta do tumor, eu não consigo ter uma boa distribuição de dose aqui para poupar exatamente esse órgão de risco, tá? Então, no planejamento inverso, eu consigo entrar com campos, né, com fluências diferentes, né, que é um outro conceito, porque na radioterapia conformacional eu tenho a fluência constante, e com isso eu entro, né, com o conceito de radioterapia de intensidade modulada, que para cada campo eu vou ter uma intensidade de feixe, né, diferente, para que eu consiga, então, modular a dose e poupar esse órgão de risco de receber doses desnecessárias. Tá? E no Mônaco, né, existem algumas modalidades que a gente consegue fazer. A primeira delas, né, do planejamento inverso, que seria o step and shoot, né, MRT e step and shoot, que são campos estáticos, onde as lâminas vão se mover para uma abertura de um determinado segmento. E depois das lâminas se moverem, o feixe, né, vai ser liberado, ou seja, o acelerador linear vai entregar um pouco de dose nesse paciente. E depois as lâminas vão se mover para uma outra posição. Nisso o feixe está desligado, né, as lâminas voltam a se mover para novamente irradiar o tumor. Depois eu tenho o DMLC, né, que seria o IMRT dinâmico, ou popularmente conhecido como slide window, onde eu tenho os mesmos campos estáticos, mas agora as lâminas se movem na abertura, né, desses segmentos e o feixe fica ligado. Tá? Então eu tenho essa movimentação um pouco mais dinâmica comparado com o step and shoot. Em seguida, eu tenho a possibilidade de realizar um tratamento com arco dinâmico, né, que seria um tratamento com arco, onde as lâminas vão se ajustar um pouco com relação à lesão, né, que a gente quer tratar. E, por último, eu tenho a terapia com arco, onde as lâminas vão se mover de acordo com a segmentação, né, de acordo com a otimização, e dentro de um mesmo arco eu tenho diferentes fluências e as lâminas se movem, né, constantemente e o feixe continua ligado. Então são esses exemplos mais comuns que nós temos de planejamento inverso dentro do mundo. E aqui eu mostro para vocês, né, uma diferença, né, significativa na distribuição de dose quando eu comparo, por exemplo, um tratamento 3D conformacional, né, que seria uma técnica box, que seria uma caixa, né, que seriam 4 campos, um campo anterior, um campo posterior e 2 campos laterais. E quando eu comparo, por exemplo, com um planejamento de MRT e um planejamento de VMAT. Então, com isso, a gente consegue ver que conseguimos poupar, né, os órgãos adjacentes, como, por exemplo, as cabeças femorais e até mesmo o reto, né, de doses desnecessárias. Então, aqui, nessa figura à direita, pode estar um pouco confuso, mas isso representa um histograma dose-volume, né, que basicamente vai me mostrar o quanto de dose que está chegando em determinado volume relativo ao absoluto de uma determinada estrutura. Tá? Então, só para contextualizar vocês, essas estruturas aqui, essa curva, né, aqui mais à direita representa normalmente os targets, né, os nossos alvos, a lesão, né, que nós queremos tratar. E aqui eu tenho uma série de órgãos de risco sendo comparados para diferentes planejamentos. Tá? E como que a gente consegue, né, otimizar essas doses nos órgãos de risco e nos PTVs, nos CTVs do paciente? Com base nessas funções de custo, né? Porque quando a gente fala de otimização, né, de MRT e VMAT, nós temos que definir algumas funções de custo com alguns parâmetros específicos para conseguir otimizar essa dose. Então, eu vou dar uma breve introdução das funções de custo que nós temos no Mono, tá? Não vou ser muito detalhista, mas nós temos duas opções de trabalhar com funções de custo biológicas ou funções de custo físicas, tá? Então, as funções de custo biológicas sempre vai levar em consideração a dose equivalente uniforme, tá? Que eu já vou mostrar para vocês com um pouco mais de detalhe. E as funções físicas levam em consideração somente um parâmetro específico e um ponto único para atingir o nosso objetivo do DVH. Então, iniciando,
essa função de custo chamada target EUD, onde eu tenho como prescrição, como os parâmetros, a dose, né, de prescrição que eu quero entregar nessa lesão, e esse outro parâmetro de sensitividade da célula, que basicamente vai definir a angulação dessa distribuição de dose, tá? Então, o conceito, né, de dose equivalente uniforme é assumir que duas distribuições de doses são equivalentes se elas causam o mesmo efeito radiobiológico, tá? Então, dependendo do valor que eu colocar como parâmetro aqui nessa sensitividade da célula, eu posso angular um pouquinho mais essa curva e ter um pouco mais de, de dose chegando nesse meu volume. Então, o que vai acontecer é, dependendo do valor, novamente, né, da sensitividade da célula, a curva pode ficar um pouco mais inclinada e o conceito de EUD vai ser iniciado nesse caso, onde eu vou compensar essa perda de cobertura aqui, ou seja, os pontos frios da minha distribuição de dose, com pontos mais quentes. Então, por isso que essa curva começa a ficar um pouquinho mais inclinada, tá? Então, essa região em azul aqui seriam os pontos mais frios, né, com menos dose, e essa região em laranja, amarelo aqui, são as regiões um pouco mais quentes, com mais dose, tá? Então, quanto maior o valor dessa sensitividade da célula que eu coloco, mais penalidade eu vou ter nesses pontos frios, e com isso eu vou criar mais pontos quentes, que é exatamente o que está acontecendo nessa região aqui, né, mais escura, nessa distribuição de dose aqui em vinho, né, que seria um ponto um pouco mais quente. Tá? E em seguida, eu tenho uma função de custo física agora, né, para o target ainda, que se chama target parent, onde eu defino o volume mínimo que eu quero atingir, né, da cobertura, porque essa cobertura é definida pelo protocolo clínico, que normalmente eu quero que 95% da dose de prescrição alcance 95% do volume da minha estrutura, da minha lesão, tá? Então, com essa função de custo, fica um pouquinho mais fácil, né, de você definir a sua cobertura, porque você tem um controle sobre ela, tá? Então, definindo, por exemplo, essa prescrição de 68 grains e 97% do volume, eu vou atingir exatamente esse ponto aqui de desejo, que seria os 68 grays, né, no eixo aqui de dose, e 95% do volume aqui no eixo Y, digamos assim, volume em porcentagem. E fisicamente, o que vai acontecer? Né, para todos os voxels, porque o Mônaco ele vai calcular essa dose com base em voxels. E para todo voxel que tem a dose menor do que a dose de prescrição, o Mônaco vai penalizar esses voxels e vai aumentar, né, a dose, vai deixar mais dose nesse voxel para que se cumpra esse objetivo aqui, que seriam, nesse caso, 72 grays e 95% do volume. Tá? Depois eu tenho uma função de custo chamada quadratic overdose, né, que serve para eu controlar pontos quentes dentro de uma determinada estrutura, onde eu tenho, então, como parâmetros a função a dose máxima que eu permito dentro de uma estrutura e uma dose limitante, né, que seria a dose em excesso. E fisicamente, para todos os voxels que eu tenha dose superior a essa dose máxima, somado com esse volume em excesso, o Mônaco vai penalizar e tentar baixar a dose para que se cumpra exatamente esses objetivos aqui. Tá? Então, para que vocês entendam assim, a função de custo de quadrático overdose eu utilizo para conformar as doses e também para tirar pontos quentes dentro de uma determinada estrutura. Ok? E aí eu entro com outras funções de custo agora para os órgãos de risco, tá? Começando então com a função de custo paralelo, que leva como parâmetros uma dose de referência e uma porcentagem de dano que eu permito na minha estrutura. Porque para órgãos paralelos, como o caso dos pulmões, eu permito, né, uma certa porcentagem desse volume, né, do pulmão, por exemplo, com uma determinada dose, para que não comprometa todo o órgão. E também eu tenho esse expoente, que dependendo do valor que eu coloque, né, eu vou ter uma atuação diferente nessa minha curva, né, nessa minha distribuição de dose. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quanto maior o valor, né, que nesse caso o range, né, o limite máximo é 4,
que eu posso colocar nesse expoente. Então, quanto maior o expoente, mais próximo de 4, na verdade, eu vou atuar mais próximo aqui desse meu ponto de objetivo, que seria os 20 grays em 20% do volume, por exemplo. Então, a ideia da função de custo é tentar abaixar a distribuição de dose para um ponto, né, no DVH, exatamente como que eu estou colocando aqui de parâmetro. Tá? Então, quanto menor o valor, quanto menos eu me aproximar do valor igual a 4, eu vou me distanciando um pouco mais desse ponto de referência e vou atuando em regiões de mais baixa dose. Tá? E depois eu tenho a função de custo serial, que leva em consideração essa dose equivalente uniforme e um outro expoente. Tá? Que nesse caso o expoente pode variar de 1 até 20, e dependendo do valor que eu colocar, eu vou ter um resultado diferente nessa minha distribuição. Então, como resumo, né? Quando eu quero, por exemplo, trabalhar com uma dose média em algumas estruturas, dependendo do protocolo clínico adotado, se eu colocar um valor igual a 1, junto com essa função serial, eu vou trabalhar em todos os pontos do meu DVH, da minha distribuição, né, de dose para essa estrutura, igualmente, e o resultado vai ser uma dose média. E conforme eu for aumentando esse valor, me aproximando de 20, eu vou trabalhando em regiões de dose máxima. Então, com essas duas funções de custo, eu tenho diferentes interpretações. Posso trabalhar com dose média, posso trabalhar com dose máxima, ou trabalhar com a dose, com um constraint de dose em um único ponto, que seria o caso do pulmão que eu mostrei anteriormente para vocês. E aí, eu entro nessa janela de otimização, né, que é assim, a mais importante do Monaco, na verdade, porque é com ela que nós conseguimos colocar todas essas funções de custo e avaliar em tempo real como que está essa minha otimização. Então, só para explicar para vocês, né, o que significa cada uma dessas colunas. Então, aqui eu tenho as estruturas, né, à esquerda, as estruturas que eu estou otimizando, junto com as funções de custo. E, uma vez que eu coloco as funções de custo, eu tenho os parâmetros a serem definidos, como, por exemplo, a dose de referência, o expoente, né, dependendo da função de custo, e duas colunas super importantes que são isoconstraint e isoefeito. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, né, assim, da apresentação? O isoconstraint, essa coluna isoconstraint, seria os valores que eu pedi para que o Monaco atingisse. Ou seja, tanto a dose na lesão, quanto a dose para proteger os órgãos de risco. Tá? Então, isso aqui é o que eu pedi para o Monaco calcular. E o isoefeito é exatamente o valor de dose ou porcentagem do volume que o Monaco está calculando para mim. Então, com base nessas duas colunas, juntamente com essa coluna do peso, que eu já vou explicar para vocês, eu consigo acompanhar em tempo real como que está essa minha otimização e para ver onde eu consigo forçar um pouco mais a função de custo, tentar baixar mais a dose nesses meus órgãos de risco. Tá? Depois eu tenho essa coluna de impacto relativo, que vai mostrar basicamente quão forte, né, digamos assim, uma função de custo está impactando na cobertura, né, do meu PTV, né, na dose que eu quero entregar na lesão. E a coluna do peso, né, nesse weight aqui, representa o quão forçado está a minha função de custo. Então, nessa janela, com a coluna do peso, isoconstraint e isoefeito, eu consigo ter um feedback, né, em tempo real, novamente dizendo, da minha otimização, eu consigo ver o que está prejudicando ou não a cobertura na lesão que eu quero tratar. Ok? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de duas funções de custo sendo aplicadas na bexiga, com uma dose de referência e uma determinada porcentagem, né, de volume que eu aceito receber essa dose. Então, eu pedi para o Monaco aqui nessa primeira função de custo, nessa primeira paralela aqui, 33% do volume recebendo 40 grays. E o que o Monaco está calculando para mim é dizendo que ele consegue chegar em 20% do volume. Ou seja, é menos do que eu pedi. Então, com isso, eu consigo ver
que o mônaco está trabalhando muito mais fácil do que eu pedi. Justamente por ter essa diferença entre essas duas colunas de isoconstraint e isoefeito. Então, a ideia é tentar, durante a otimização, abaixar esse valor de isoconstraint, ajustar, na verdade, para que ele fique o mais próximo possível aqui do isoefeito, para que eu não force também as determinadas funções de custo. E na mesma coisa, nesse mesmo pensamento, né, eu tenho essa outra função de custo paralelo, onde eu defini 60 grays em 17% do volume, e o mônaco está calculando uma porcentagem de 9,62. Ou seja, para o mônaco também está fácil dele cumprir esse objetivo, porque o isoefeito, né, ele está calculando muito menos do que eu pedi. Também, se a gente dá uma olhadinha no peso aqui, está com um valor relativamente baixo, né? Porque se a gente pensar que o range, né, desse peso ele pode variar de 0,01, que é o mínimo, que seria esse valor, até o valor de 10 mil. Então, com isso, né, avaliando esse peso de 0,01, a função de custo está fácil de ser cumprida com o mônaco, então eu poderia ajustar esses valores do isoconstraint e do isoefeito. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam dessa janela de otimização. O feedback que nós temos com o peso e essas duas colunas de isoconstraint, que é o que eu pedi para o mônaco calcular e o que o mônaco está calculando definitivamente. Tá? E aí eu entro agora, depois dessa introdução sobre a otimização, com o multicritério. O que seria essa otimização multicritério? Vamos supor que eu tenha essa distribuição no meu DVH. Então, aqui seria no meu target, né, na lesão, e aí eu tenho os órgãos de risco. O que o mônaco vai fazer na otimização é, primeiramente, atingir os objetivos dos órgãos de risco com a dose que eu pedi, para depois atingir a cobertura do PTV, ou seja, entregar a dose na minha lesão. E depois, o multicritério que ele vai fazer é tentar abaixar ao máximo a dose no meu órgão de risco, mantendo a mesma cobertura na minha lesão. Ou seja, é uma ferramenta que auxilia, né, principalmente por exemplo, nos novos usuários do mônaco que podem, algumas vezes, não saber qual valor inicial colocar, né, nessas funções de custo, para atingir o melhor objetivo possível para os órgãos de risco. Então, nessa linha em vermelho, nessa linha pontilhada aqui, seria a minha distribuição inicial de dose no meu órgão de risco, e com o multicritério eu consigo chegar no resultado, ou seja, numa distribuição de dose muito melhor, né, poupando muito mais esse órgão de risco, mantendo essa mesma cobertura. Tá? Essa é a ideia que eu quero mostrar para vocês nessa apresentação sobre a otimização multicritério. E aqui eu tenho um exemplo, né, do multicritério sendo utilizado, onde eu quero avaliar, por exemplo, a diferença de dose na medula. Né, que na medula eu tenho uma constraint, né, de dose máxima, que ela permite de 45 grays. E se a gente dá uma olhadinha, né, nessa curva em amarelo, aqui, nessa curva pontilhada seria o meu planejamento com o multicritério, e nessa curva contínua seria a otimização sem o multicritério. Então, veja a diferença, né, para a mesma quantidade de volume. Se eu pegar aqui, por exemplo, 5% do volume, se eu comparar as duas curvas, eu chego em uma dose de 30 grays comparado com 40, 42, quando eu utilizo o multicritério. Então, essa ferramenta é muito poderosa e muito importante, né, na otimização, porque ela vai te dizer qual o máximo que eu consigo chegar na distribuição de dose para um determinado órgão de risco. Tá? Então, né, o diferencial do multicritério é justamente você diminuir a dose no órgão de risco, mantendo a cobertura e não prejudicando a qualidade do seu plano. Né? Então, principalmente no caso de próstata, né, que é o caso que eu vou fazer com vocês aqui, na parede retal, eu consigo diminuir bastante a distribuição de dose com o multicritério. Né? Isso vai trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente, com menos toxicidade e com uma alta chance de cura também da lesão. Ok? Então,
essa era a minha apresentação, né, que eu tinha para mostrar para vocês, e agora eu quero fazer um exemplo, né, dentro do Mônaco mesmo, com vocês, assim, em tempo real, para que vocês vejam exatamente o multicritério sendo utilizado, tá? Então, eu só vou colocar o meu usuário e senha aqui para entrar no Mônaco. Só um minutinho. Ele vai carregar uma plataforma online aqui, então, e a gente já vê esses conceitos. Bom, então o que eu tenho aqui? Um planejamento de próstata, tá? Onde eu tenho aqui a minha prescrição, ou seja, eu quero entregar 68 grays em 20 frações, tá? Para esse paciente. E aqui eu tenho todas as minhas funções de custo para cada estrutura. E aqui do lado eu tenho basicamente um resumo dos meus critérios dosimétricos, né, do que eu quero atingir para cada órgão de risco e também para os PTVs, que seria a lesão em si, que eu quero tratar. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui, né, para cada órgão de risco, por exemplo, o reto, a bexiga e as cabeças femorais, que são órgãos de risco, né, os mais assim importantes no planejamento. Lógico que todos são, mas são os mais comuns assim que a gente utiliza. Eu tenho aqui um objetivo, né, para cada um deles. Então, inicialmente, o que eu pedi aqui para o reto? 54 grays em 30% do volume. Tá? Vamos pensar nesse sentido, que seria exatamente os valores que eu tenho aqui. Tá? Eu vou colocar em tela cheia, que acho que fica melhor para ver. Bom, então, para cada órgão de risco, eu tenho um objetivo, ou seja, 54 grays em 30% e 38 grays menor que 50% do volume para o reto, e para a bexiga a mesma coisa, né? 54 grays menor que 50% do volume e 38 grays menor que 70%. Então, inicialmente, o que eu tenho que fazer com o multicritério? Uma vez que eu coloco os valores aqui, né, na função de custo, eu posso habilitar o multicritério nessa otimização. E uma vez que eu otimizo, né, porque a otimização do Mônaco acontece em duas etapas. A primeira delas é a criação da fluência, que seria a distribuição de dose ideal que o Mônaco vai buscar na segmentação. Aqui na segmentação, então, eu vou ter a aplicação dos parâmetros dosimétricos da lâmina e alguns outros parâmetros de cálculo. Tá? Então, se a gente observar aqui em tempo real, com o multicritério habilitado, o Mônaco vai me dizendo, né, qual o valor que ele está conseguindo atingir nessa coluna aqui do isoefeito. E com esses indicadores do meu DVH, eu consigo ver quais desses constraints que eu consigo atingir. Então, durante essa primeira etapa da otimização, o que o Mônaco está fazendo? Aplicando o multicritério, ou seja, primeiramente ele vai atingir o objetivo dos órgãos de risco, depois ele vai colocar a dose na lesão, e com o multicritério, em seguida, ele vai tentar abaixar ao máximo a dose aqui, numa determinada porcentagem do volume. Tá? Então, durante a otimização, né, eu consigo ver que eu pedi para o Mônaco 30% no reto em 54 grays, e o que o Mônaco está calculando é um valor de 19%, que é bem menor do que esses 30%. Então, essa diferença, essa facilidade que o Mônaco tem de trabalhar com multicritério é muito importante quando a gente for analisar, né, o planejamento já com a dose calculada para diminuir ao máximo a dose nos órgãos de risco. Tá? A mesma coisa para outra função de custo, onde eu pedi 38 grays em 50% do volume, e o que o Mônaco está calculando seria 35%. E a gente consegue ver mais ou menos aqui os valores atuais em tempo real. Para a bexiga, a mesma coisa.
Em 54 grays eu tinha pedido 50%, só que nesse caso eu estou trabalhando próximo aqui de 15%, que é o que o Mônaco está conseguindo calcular. Tá? Mesma coisa para as cabeças femorais, onde eu permito uma dose máxima assim, de 44 grays, por exemplo, e aqui eu consigo otimizar em até 22 grays, né, com o multicritério. Então, depois da primeira etapa, o que vai acontecer é que eu vou ter já esse feedback, né, dos valores que eu consigo manter. E para segmentação em si, para criar abertura de lâminas e o cálculo de dose em si, eu vou ter que fazer um outro fluxo, né, que seria desligar o multicritério e ajustar esses valores aqui do isoconstraint para um valor próximo aqui do isoefeito, tá? Então eu só vou esperar otimizar essa primeira fase para mostrar para vocês o restante do fluxo, tá? Então, se eu der uma avaliada aqui no meu DVH, eu tenho para cada estrutura, então, opa, já otimizou aqui. Para cada estrutura, toda a minha distribuição de dose. Então, uma vez que eu tenha otimizado com o multicritério, o que eu vou fazer? Bom, se o Mônaco disse que pode chegar em até 12%, 12,66% na minha estrutura, o que eu vou fazer é ajustar esse valor do isoconstraint, que inicialmente eu tinha pedido de 30, e vou colocar, por exemplo, um valor próximo ou abaixo do que eu tenho aqui no isoefeito. Porque eu sei que o Mônaco consegue chegar até esse valor. Tá? Lógico que depois eu posso rescalar um pouco o plano, né, para conseguir a cobertura adequada, mas no geral é dessa forma que a gente vai trabalhar. Tá? Então eu vou ajustar aqui para colocar, por exemplo, 12,5. Nessa segunda função de custo, onde eu pedi 50% e o Mônaco calculou 27%, eu vou colocar o valor de 27%. Na mesma coisa aqui para a bexiga, né, para essa estrutura bexiga, vou colocar o valor de 11%. Nessa outra eu coloquei 70% e o Mônaco calculou 22,6%. E para as cabeças femorais, né, eu tenho aqui a dose máxima de 44 e ele está me dizendo que pode chegar até 17, 16. Né? Então, eu posso ir ajustando esses valores aqui, próximos, né, do valor do isoconstraint, e voltar à otimização em si. Porque no final dessa primeira etapa de otimização, eu vou ter, então, o mapa de fluência, que seria isso aqui. Deixa eu só desligar essas doses mais baixas. Então, com isso, eu consigo ver toda a minha distribuição de dose ideal, né, que o Mônaco vai tentar buscar com a abertura das lâminas na segunda etapa de otimização. Tá? Isso aqui, se a gente der uma olhadinha, que a gente chama de Beam's Eye View, que seria o olho, né, do feixe. Então, com o Beam's Eye View, eu consigo ter, né, o cálculo dessa fluência e avaliar mais ou menos o valor, né, da fluência em cada ponto. E isso é feito, né, em um campo aberto, eu não tenho nenhuma lâmina sendo aplicada nesse momento. E depois eu teria que otimizar a segunda etapa, que aí sim eu vou ter o cálculo de dose. Tá? Então, eu já tenho um plano calculado aqui, sem utilizar o multicritério e utilizando o multicritério. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês o resultado desse plano sem o multicritério, que eu tenho esses objetivos sendo cumpridos aqui. Ó. Então, veja que para o reto, esse constraint de 38 grays menor que 50% do volume, ele não foi atingido, né? Eu não consegui cumprir,
porque ele ficou em 61. Só que quando eu utilizo o multicritério, será que a gente consegue diminuir esse valor de 61% aqui e cumprir exatamente esse objetivo dosimétrico? Então, se eu abrir esse plano com o multicritério, eu consegui abaixar de 61% para 41% com o multicritério, mantendo a minha cobertura aqui de 68 grays maior que 95% do volume. Então, é dessa maneira que a gente trabalha normalmente com multicritério. Agora, se nós quisermos comparar esses dois planos, com multicritério e sem multicritério, para ver exatamente essa diferença, né, na distribuição de dose, vou mostrar para vocês aqui. Vou carregar na revisão de planos. E eu vou ver com vocês estrutura por estrutura. Então, inicialmente, né, eu vou avaliar o PTV 68. Ou seja, deixa eu só trocar a cor dele aqui, que está um pouquinho difícil de ver. Deixa eu colocar ele em vermelho. Então, o que eu tenho aqui? Ó, o plano com multicritério, que seria essa linha contínua, e o plano sem multicritério, que seria uma linha pontilhada. Nesse caso, a gente não consegue ver praticamente nenhuma diferença, porque a cobertura está a mesma para esses dois planos. Porém, se nós avaliarmos, por exemplo, a bexiga, olha a diferença da distribuição de dose. Nessa linha pontilhada seria o plano sem o multicritério, e na linha contínua eu tenho toda essa diferença de volume sendo poupado com doses mais baixas. Para o reto, a mesma ideia. Deixa eu desligar a bexiga aqui. Ó. Então, para essa região intermediária, né, que foi onde eu coloquei os meus constraints, né, os meus limites de dosimétricos, eu consigo ver nessa diferença bem significativa entre as distribuições de dose. Tá? Quando eu comparo o plano sem multicritério com o plano com multicritério. E para as cabeças femorais, cadê a outra? Aqui. Então veja que para a cabeça femoral direita, né, com o plano com o multicritério, eu estou com uma dose máxima aqui de, vamos supor, de 30 grays. Né? E sem o multicritério está próximo de 40. E se eu avaliar a cabeça femoral esquerda, eu tenho também essa mesma análise. Tá? Então, no final, né, o que eu tenho para mostrar para vocês é exatamente esse conceito do multicritério, né, que seria a possibilidade de diminuir a dose em determinados órgãos de risco, mantendo a mesma cobertura e uma distribuição de dose adequada para o tratamento em si desse paciente. Ok? Então, com isso, eu encerro a minha apresentação. Mais uma vez, eu queria agradecer à comissão organizadora pela oportunidade. Espero que tenha dado uma clareada assim, do que nós conseguimos fazer com o Mônaco, como trabalhar e como poupar a dose, né, nas estruturas em risco, para, no final, né, ter uma boa qualidade de vida para o paciente. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, Pedro. Foi bem legal, né? A gente vê essa parte do sistema de planejamento, a gente vê pouco, né? A gente não consegue ter tanto contato na graduação. Sim. Então, parabéns pela palestra, muito obrigado. E vamos ver algumas perguntas agora. Ó, do Rodrigo aqui. A utilização multicritério... perdão. Isso. Eu ia ler para você. A utilização multicritério, ela é exclusiva do Mônaco? Não, existem outros sistemas de planejamento com esse mesmo conceito, sim. Não é exclusivo do Mônaco, não.
Ah, beleza. Vamos para o próximo. Ó, da Ariane Sanches. Ó, excelente apresentação, Pedro. Eu gostaria de saber se a anatomia dos pacientes varia a ponto de alterar consideravelmente essa distribuição de dose ou se essas porcentagens possuem certo padrões. Olha, Irene, foi uma boa pergunta, mas o que normalmente se costuma fazer, né, antes do tratamento é seguir alguns protocolos, como, por exemplo, o paciente pode tomar, não sei, acho que 3 ou 4 copos de água para chegar no tratamento com a bexiga cheia, né, isso facilitar a padronização também do posicionamento do paciente e entrega de dose, tá? Mas lógico que a anatomia varia sim, e isso pode prejudicar o planejamento, né? Como, principalmente nos casos de mama, quando eu tenho a mastectomia total, né? Ou seja, retirada da mama completa, isso torna, né, o planejamento um pouco mais desafiador, um pouco mais complexo, mas depende do caso. Ah, interessante. Temos agora uma pergunta do Pedro Castro. Ó, ótima palestra, Pedro. Você sabe dizer algo em relação às oportunidades internacionais de trabalho da Electra? Em quesito de posições disponíveis fora, acredito que seja essa pergunta, né? Acho que talvez sim. Sim, nós temos, né, no LinkedIn várias vagas abertas assim para diferentes sedes, né? Então, por exemplo, para Atlanta, ou então para Inglaterra, para China, enfim. Eu aconselho vocês seguirem o, o perfil da Electa no LinkedIn, né, que lá onde normalmente as vagas ficam abertas, né, internacionalmente. No Brasil também são colocadas lá. Legal. Agora uma pergunta do Lucas da Costa. Olá, Pedro. Parabéns pela apresentação. A otimização multicritério é feita somente no planejamento do tratamento ou durante a sessão existe alguma correção para possíveis deslocamentos? Lucas, o multicritério é utilizado somente na etapa do planejamento em si, tá? Que é onde eu vou definir exatamente a distribuição de dose, angulação de Gentry, unidade monitora e etc., que vai ser executado no LINAC. Agora, no dia a dia, né, quando o paciente for tratar, são utilizados, né, alguns sistemas de verificação de imagens, né, com o Conibin ou com imagens portal 2D, para corrigir o posicionamento do paciente e padronizar ao máximo a entrega de dose. Porque se eu não tiver essa correção, isso também é feito com os acessórios de imobilização, né, seja suporte de joelho, rampa de mama, suporte de cabeça, etc. É muito difícil de reproduzir o plano, né? Então, o multicritério em si é utilizado só no planejamento e nas sessões de tratamento são feitas as correções do posicionamento com base em sistemas de imagem. Agora uma pergunta da Laiane Simões. Parabéns pela palestra também. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade do multicritério não conseguir diminuir a dose em algum órgão. E nesse caso, seria necessário um novo planejamento? Leno, uma ótima pergunta e sim, existem casos de que com multicritério você consegue diminuir muito pouco a dose que, enfim, não chegaria a compensar, né, utilizar o multicritério. E principalmente em casos muito mais complexos, né, em lesões muito maiores que já acometem boa parte de uma determinada estrutura, por exemplo, em lesões de cabeça e pescoço, né, que nessas regiões linfáticas pode pegar um pouco ou totalmente as parótidas, né, e assim fica muito mais difícil de você otimizar, né, mesmo com multicritério. E acho que vai depender do caso, né, na verdade, se vai realizar um outro planejamento ou não. Legal. Ó, da Carolina Herrera. Excelente palestra. Quando os hospitais ou clínicas adquirem os produtos, tem alguma aula para os físicos ou somente os cursos da Electra mesmo? Quando se adquire, né, um produto, né, principalmente um Linac, por exemplo, junto ao Linac tem alguns planos, né, de treinamentos, né, que são direcionados às pessoas, aos usuários do Mono.
né? Então, isso vai depender também do contrato e da quantidade de treinamentos que o hospital ou a clínica comprar. Mas, normalmente, sim, quando você adquire um Linacs, tem treinamento, sim. Muito obrigado. Essa aí foi a nossa última pergunta da noite. Queria agradecer de novo ao Pedro pela apresentação, foi bem legal. E também queria agradecer mais uma vez a Electa por proporcionar essa palestra. Então, e também em nome de toda a organização e dos participantes, a gente agradece bastante. Eu que agradeço pela oportunidade e boa noite a todos. Eu queria agradecer também a nossos inscritos, né, que proporcionaram a gente a ver essa palestra muito boa. E também gostaria de falar que o formulário de presença também está aberto, ainda está aberto, vai ficar aberto por mais 30 minutos. E por hoje, essa é a nossa última palestra, né? Então a gente vai encerrar a transmissão. E amanhã a gente tem nosso último dia do evento. E não percam esse último dia também. A gente vai ter uma mesa redonda com bastante informativa. Então, tenham todos uma boa noite e até logo. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.